Queridos, a graça e a paz do Senhor. Vamos para mais uma devocional. Vamos meditar na palavra do Senhor, pois é ela que nos enche de confiança, de esperança nesse Deus que pode todas as coisas. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 3. Vamos ler apenas os 4 primeiros versículos, que diz o seguinte: Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: O Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor, quem escolheu Jerusalém, os repreende. Esse homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: Vejam, removi os seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Zacarias, ele é tido como um dos profetas menores, porém sua escritura literária apocalíptica ela é riquíssima em simbologias, porque ela vai apontar para uma era futura, uma era vindoura, assim como o livro de Apocalipse, que João vai ter uma visão e aí vai falar sobre uns acontecimentos futuros. Então, da mesma forma, Zacarias tem essa forma de escrever a partir de visões. Parte dos seus livros vai ser resumido em algumas visões que o profeta teve a respeito das eras vindouras. E aí a gente acabou de ler a purificação do sumo sacerdote. Josué era o sumo sacerdote daquela época. Eles tinham acabado de sair do exílio da Babilônia, e aí Josué é levantado como sumo sacerdote. E Zacarias vai ter uma visão com esse sumo sacerdote perante o tribunal do Senhor. E o interessante é porque perante o tribunal do Senhor, ele vai apresentar Satanás. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente vai lembrar do livro de Jó, que é quando Satanás se apresenta como um acusador, vem lá de rodear a terra e passear por ela, né? E aí tem aquele diálogo com o Senhor. E mais uma vez, a gente vai ver Satanás novamente como acusador perante um tribunal. E quem está para ser julgado é o sumo sacerdote Josué, nessa visão de Zacarias. E aí, como acusador, ele vai apontar os erros, os pecados, as imundícies. Só que o interessante, queridos, é porque quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, começa a analisar a palavra do Senhor, é o Senhor que se levanta para justificar os seus. E aí, quando Satanás começa a acusar, começa a mostrar a imundície, começa a apontar o pecado, o Senhor vai dizer: este aí, eu que escolhi, esse homem é como uma brasa viva tirada do fogo. Esse homem é como se fosse alguém que foi purificado pelo fogo, foi polido pelo fogo. E aí o Senhor novamente vai usar uma brasa viva que é tirada do altar, é tirada do fogo para purificar o profeta Isaías, quando ele vai dizer: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros, porque o fogo tem essa função de purificar. E aí o Senhor vai dizer: sou eu quem purifico, sou eu quem limpo o homem dos seus pecados. E aí o Senhor vai dizer que este homem é como uma brasa viva tirada do fogo. E aí Josué ele continua em pé diante do anjo, porém suas roupas estavam sujas. E voltando para Josué, o Senhor manda um anjo e remover as suas roupas sujas, tirar toda a sua roupa suja, despir aquela roupa suja e colocar vestes novas, vestes de
manifesta. Você entende o que eu estou falando sobre a purificação e quem é que faz a purificação dos seus? Daquele que ele escolhe. Queridos, às vezes é até pesado quando a gente vai ministrar e fala dos escolhidos do Senhor, porque algumas pessoas não vão nos compreender como a gente quer falar. Mas quando eu falo dos escolhidos do Senhor, eu estou falando de um povo qual o Senhor acreditou, mesmo sabendo quem essas pessoas são. Ou seja, o Senhor, quando escolhe Abraão, o Senhor escolhe Abraão de forma certa. No meio da história a gente vê Abraão errar, mas o Senhor mesmo assim ainda continua na sua escolha. O Senhor não troca Abraão, o Senhor não troca o povo quando tira o povo do Egito escravizado e decide dar uma nova vida. E o povo erra contra o Senhor. Mas o Senhor ainda assim não troca o povo, não desiste do povo, mas o Senhor continua a trabalhar na história do povo. E quando eu falo desses escolhidos do Senhor, eu estou falando daqueles o qual o Senhor decidiu trabalhar nas suas vidas, porque o Senhor é o Deus que conhece a nossa vida, o nosso coração, e Ele sabe toda a nossa história e toda a nossa trajetória, e Ele sabe o momento certo de trabalhar nas nossas vidas. Então, quando eu estou falando da escolha, é porque o Senhor sabe o momento que essa brasa viva vai passar nas nossas vidas, vai nos purificar e vai nos deixar a imagem o qual o Senhor quer fazer das nossas vidas, porque bem sabemos que nosso processo terreno é um processo onde somos trabalhados. Enquanto estamos aqui na terra, é um processo de trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas para essa eternidade o qual Ele nos garante. Então, o profeta Zacarias aqui, ele está falando de um julgamento futuro, tá tendo uma visão de algo que vai acontecer no futuro, mas ele vai apresentar o sumo sacerdote como alguém que pode significar a minha e a tua vida. E aí ele vai dizer, vai ter sim um julgamento. Porém, o acusador vai estar lá, que é a sua função de acusar, mas também vai estar aquele que justifica, aquele que com sua brasa viva vai e toca nas nossas bocas e purifica, aquele que nos dá vestes limpas vai estar, aquele que troca a nossa roupa vai estar, aquele que nos chama para a festa vai estar. E aí eu quero que você entenda que é o Senhor que faz essa purificação nas nossas vidas. É Ele que faz essa transformação nas nossas vidas. Só que a gente precisa estar alerta. A gente precisa estar vigilante. A gente precisa estar na posição qual o Senhor quer que nós estejamos. Se você não entendeu que você está aqui nessa terra com o propósito de ser moldado ou amoldado ou preparado pelo Senhor para algo maior na minha e na tua vida, por uma eternidade que nos aguarda, e enquanto essa eternidade não chega, a gente está neste processo de preparação de que esse Deus, desde a eternidade, escolheu um povo, prepara um povo para proclamar a sua grandeza, mesmo sabendo que no meio do caminho este povo, ele vai murmurar, ele vai criticar, mas mesmo assim o Senhor ainda continua esse processo de trabalhar, de transformar as nossas vidas para uma era vindoura na eternidade. E o que eu quero trazer para você neste dia, para a sua reflexão, é de que Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacrifício perfeito do Senhor, aquele que se apresenta sem mancha, sem mácula, aquele que está limpo perante o Senhor, aquele que é puro perante o Senhor. E aí o seu sacrifício nos purifica. E já não é mais a nossa sentença, já não é mais os nossos pecados, já não é mais quem somos. Porque quando Cristo entra nas nossas vidas, Ele trabalha, Ele faz esse processo de transformação, esse processo de purificação diária nas nossas vidas. E aí Ele já vai trabalhando nas nossas vidas para essa eternidade. E aí eu quero dizer para você, eu não sei qual é a acusação que está vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa ou sobre a tua história.
mas quem tem a sentença final da minha e da tua história é o Senhor. Quem tem a sentença final da nossa trajetória é o Senhor. E aquele que vai nos preparar para essa festa eterna, aquele que nos vai dar vestes limpas, não importa o que Satanás diga, não importa o que Satanás acuse, porque o acusador, a sua função é acusar, a sua função é apontar, mas aquele que nos dá uma garantia eterna, aquele que nos dá uma transformação eterna é o Senhor. E nesse dia, querido, que você tome posse dessa palavra, tome posse do sumo sacerdote das nossas vidas, que é o Senhor, aquele que é o sacrifício perfeito de Deus para purificar as nossas vidas. Que você tome posse, que você creia que Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo te purifica, Cristo te limpa de todo o pecado e faz a transformação necessária para uma eternidade eterna. Que você entenda que você não precisa de mais nada, só apenas de Cristo, para que você possa ter garantia de uma eternidade com o Pai. Tome esta palavra, tome posse naquele que é o nosso Senhor, nosso Salvador e nosso purificador. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.